aqui hoje, gente, para falar com vocês sobre um assunto muito legal, sobre um assunto muito interessante, que é sobre simetria. Quem sabe o que é simetria? Eu vou falar exatamente o que está escrito no dicionário em relação à simetria antes de falar qualquer coisa, tá? Simetria, semelhança na medida, equilíbrio. É uma relação de paridade em respeito à altura, à largura, o comprimento das partes necessárias para compor um todo. Vamos trazer esse conceito de simetria para o nosso corpo, para o nosso rosto, para a nossa sobrancelha. O que é simetria, gente? Porque muita gente fala sobre a sobrancelha não está simétrica. O que é simetria? Simetria é quando um lado fica igual ao outro. Ou seja, a gente é gêmeo. Vamos dividir em dois, tá, gente? O corpo. Um lado é gêmeo do outro, né? Mas um lado não é gêmeo idêntico do outro, né? Por exemplo, a sobrancelha, uma não é gêmea idêntica da outra. A boca, um lado não é gêmeo idêntico do outro. Fica certinho assim, porque a gente faz com batom, certo? Mesmo acontece com a sobrancelha. A sobrancelha, hoje eu passei rena na minha. Mesmo assim, se eu observar, tem algumas falhas que muita gente não consegue ver, mas eu consigo. Então, o que a gente faz com uma sobrancelha? A sobrancelha, quando chega uma cliente na minha sala para ser atendida, a primeira coisa que eu observo são as falhas. Cliente de primeira vez, né? Então, eu olho a sobrancelha, pergunto quanto tempo não faz e pergunto se cresce, se o pelo cresce com facilidade. Então, a gente mede, né? O que eu faço? Vamos ver qual é a sobrancelha mais certa, né? Mais correta. Ou essa, ou a direita, ou a esquerda. Qual é a sobrancelha mais correta? Então, de acordo com aquela medida da sobrancelha mais correta, a gente transfere a sobrancelha que está mais correta para o outro lado, para ficar o quê? Simétrico. As duas iguais. Exatamente isso. Isso quando a gente faz sobrancelha comum, na pinça, quando a gente faz micropigmentação e microblend, muito mais. A gente tem que medir certinho a sobrancelha. Então é exatamente isso. A gente vai medir a sobrancelha de acordo. A gente vai medir, por exemplo, uma sobrancelha. As minhas sobrancelhas são muito parecidas, tá? Tem algumas falhas, mas é defeito da pele, tá? Uma é mais alta do que a outra, ó. Raramente dá pra ver, mas ao todo, aqui o comprimento, tudo é corretinho. Fora essa parte aqui. Então, eu meço essa sobrancelha e marco. Meço essa sobrancelha, esse lado e marco a parte alta, o início e marco, né? Então, eu venho para transferir para essa sobrancelha que não está correta, é exatamente isso. Eu pego uma linha e transfiro, ó. Como eu já marquei essa, né? Uma linha imaginária, né, gente? Eu pego e transfiro para essa para ficar igual, marco. Transfiro o final dessa aqui, como eu já marquei essa, para ficar igual, eu marco onde terminou. É assim, exatamente assim. Faço as medidas corretas dessa sobrancelha e depois transfiro para essa. Mesma coisa acontece aqui, nesse desenho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, eu fiz esses desenhos de vários tipos, vários formatos de sobrancelha, tá? Essa daqui eu transferi. Eu fiz o desenho dessa certinho e depois vim e transferi para essa para ficar exatamente igual as medidas. Agora, se chega uma cliente da minha sala, como eu sempre atendo clientes que chegam com esse formato de sobrancelha aqui. Esse formato de sobrancelha, gente, é o formato da sobrancelha da minha mãe. Geralmente pessoas de 68 anos, 70,
80 anos, que na época a moda era exatamente essa, a sobrancelha arredondada, né, tipo um arco mesmo, ou então sem nada, e desenhavam com lápis exatamente esse desenho do arco, na época delas. Então, se chega hoje uma cliente com uma sobrancelha dessas na minha sala, a sobrancelha não vai crescer mais o pelo, de tanto tirar errado, né? De tanto tirar errado, é difícil dos pelos crescerem embaixo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Qual vai ser a solução para essa sobrancelha aqui? Fazer uma microblending, uma micropigmentação, né, gente? Então, para fazer a micropigmentação da sobrancelha, a gente tira as medidas corretas, acertando para tornar essa sobrancelha uma sobrancelha padrão, né? Uma sobrancelha com as medidas corretas, né? Que hoje em dia o bonito é a sobrancelha cheia, sobrancelha cada vez mais cheia, mais natural, é bonito. Então a gente vai medir, fazer correto essa sobrancelha, né? Fazer corretinha essa sobrancelha, esse lado, de acordo se baseando sempre na sobrancelha que a gente tem aqui. Só que essa sobrancelha não tem jeito, ela é arredondada, o pelo não cresce, então a gente tem que acertar, né? A gente tem que acertar, mas não podemos tirar essa base, né? A gente vai aproveitar essa base, só que acertando a medida dela. Então a gente vai acertar esse desenho aqui. A gente vai acertar esse desenho, né? E a gente vai pegar, acertou esse daqui, e vai transferir para o outro lado, de acordo com a medida. Isso com a ajuda do paquímetro, com a ajuda da linha. A gente vai transferir a altura, a parte alta, o comprimento, para ficar exatamente igual, ou seja, simétrica. Exatamente isso que é simetria, quando as duas partes ficam iguais. Exatamente isso. Agora, o que é assimétrico? Assimétrico no dicionário é o que não é simétrico, né? Desculpa, o que nós não somos, que nós somos, né? Nós não somos simétricos, né? Nós somos assimétricos. Um lado nosso não é gêmeo idêntico do outro. A gente é gêmeo, porém não idênticos. Então, gente, é isso que a gente tem que fazer. Na hora que chegar em um lugar para fazer a sobrancelha, fazer a micropigmentação labial, que também é importante, a gente faz essas medidas, né? A micropigmentação, tem gente que faz a micropigmentação labial para acertar o desenho da boca, do lábio. Tem gente que não tem essa curvinha certinha aqui, ó, que graças a Deus existem esses batons, ó, gente, que dá pra ficar certinho, que eu também não tenho. Essa curvinha eu não tenho, eu faço exatamente com o batom. Então, para quem não tem essa curvinha, para quem tem um lábio mais para dentro e precisa fazer a micropigmentação labial, então a simetria também é usada, porque precisa ficar com as medidas corretas. Um lado precisa ficar igual ao outro, para ficar harmonioso. O certo é esse, tem que ser harmonioso, tem que ser leve, não é? Agora, toda essa medida da sobrancelha é feita com paquímetro. Paquímetro, que é um aparelho que mede a sobrancelha, tem que ser feita por uma profissional, design de sobrancelhas, né? Agora, chega um cliente na minha sala com fotos, geralmente, ou mostram fotos do celular de alguma artista. Ah, eu quero ficar com a sobrancelha igual da Juliana Paz, eu quero ficar com a sobrancelha igual da Malu Mader. E tem aquela sobrancelha com esse desenho aqui, ó, gente. Com esse desenho aqui. Como faz? Milagre. Não, gente. Não existe isso. Não existe ficar com a sobrancelha igual a de ninguém. A sobrancelha mais correta, a sobrancelha padrão, é a minha e a sua. Como eu sempre digo,
O certo é pegar a base que eu tenho, a base da cliente, a base da sobrancelha de cada um, e fazendo as medidas corretas para ficar uma sobrancelha simétrica, harmonioso, de acordo com a medida de todos os pontos do rosto do cliente. Porque quando a gente mede uma sobrancelha, a gente mede de acordo com o nariz, de acordo com a boca, de acordo com o olho de cada um. E ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um formato de olho, cada um tem um formato de nariz, cada um tem um formato de boca. A minha sobrancelha, seguindo essas medidas, não vai ficar igual a sua não vai ficar igual a da outra pessoa. Não existe, gente, uma sobrancelha padrão. Existe, sim, sobrancelha feita corretamente, com as medidas corretas, como tem que ser feito para ficar bonito. Então, gente, cada pessoa tem a sobrancelha diferente. Todo mundo é diferente, né? Como eu falei anteriormente, ninguém é igual a ninguém. E muitas pessoas cometem um erro de pedir para o profissional para design de sobrancelha, que quer a sobrancelha igual de alguma famosa. Na verdade, não é a cliente que comete o erro, né? Quem comete o erro é a profissional, de seguir o que o cliente quer, né? E ir contra a tudo que o profissional aprendeu, né? Então, se chegar uma cliente na minha sala pedindo uma sobrancelha igual à sobrancelha da Malu Mader, e de acordo com as medidas do rosto do cliente, se para mim não vai ficar harmonioso de acordo com as medidas, né? Porque tudo é baseado nas medidas do rosto, na simetria, né, gente? Do rosto, de um todo, né? E não vai ficar harmonioso, eu simplesmente me nego a fazer. Eu tento mostrar para o cliente os pontos errados, que não vai ficar legal, e se ela não se convencer, eu não faço. Para não ficar legal, porque geralmente são sobrancelhas que vai precisar de micropigmentação. Imagina uma micropigmentação feita dessa maneira, né? Geralmente dura em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Você imagina, eu pegar uma sobrancelha de uma cliente e deixar a cliente igual a sobrancelha da Malu Mader, sendo que o rosto, as medidas do rosto dela não pede isso, né? Então não vai ficar um trabalho legal. Então o certo é mostrar os pontos errados para a cliente e não fazer, né? Então é exatamente isso, gente. Ninguém é igual a ninguém. Se você quer ter sobrancelha da Malu Mader, a gente não pode fazer nada. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho de profissional, de acordo com as medidas corretas, de acordo com tudo que a gente aprendeu, independente de qualquer coisa. Então você imagina você colocar em você a sobrancelha da Malu Mader, sendo que teu rosto é fino, teu nariz é fino, tua boca é pequena, e nada, de acordo com as medidas, não combina nada contigo. Como que vai ficar? Você imagina isso durante 1 ano no seu rosto. Então, tudo que for fazer no rosto tem que ser feito muito bem pensado e tem que ser feito com profissionais capacitados, que vocês tenham referência, né? Que vocês tenham indicações, né? Então, gente, vamos cuidar da nossa pele, vamos cuidar da nossa sobrancelha, vamos deixar tudo harmonioso para que fique leve, porque a moda agora é essa, o natural, o leve, para que fique bonito. Resumindo o que nós falamos hoje, gente, nós falamos sobre simetria. O que é simetria? É quando um lado é igual ao outro, ou seja, nós não somos simétricos, né? O que a gente faz? A gente tira as medidas de um lado, corretas, e transfere para o outro, para ficar tudo simétrico e harmonioso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu vim aqui sempre trazer vídeo para esclarecer as dúvidas de vocês
e eu gosto que vocês deem um feedback para me mostrar se estão gostando e para me falar temas que vocês tenham dúvidas para eu dividir com vocês aqui, tá bom? E agora, gente, para finalizar esse assunto, eu quero deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem, é sempre bom a gente falar palavras que impulsionem, né? Então é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou ler um poema que é da Paula Monteiro. Eu vou ler agora para vocês, tá bom? Para a gente finalizar o nosso assunto. Eu nasci assim, com leveza na alma e ao mesmo tempo transbordando intensidade. Tenho mania de coragem e de brinde. Transbordo sensibilidade e simplicidade. Tem dias que me sacio em calmarias, em outros só anseio por liberdade. Amo tudo que vem puro e de própria vontade. Não me contento com menos do que mereço, mas quando me deparo com minhas dores e medos, sempre enfrento-as com muita voracidade. O certo é que sobrevivo e sigo, e assim vou enfrentando minhas tempestades, sobretudo sorrindo para a vida, porque aprendi a duros golpes a jamais me perder e esquecer de que posso ser tudo o que preciso. Basta acreditar e eu sempre acredito. Espero que tenham gostado, gente. Um beijo em todas vocês e até o próximo vídeo.